Olá, boa noite. Boa noite. Papa se encontra com líderes políticos e religiosos espanhóis e homenageia Nossa Senhora de Almudena. Em discurso ao Parlamento Espanhol, Leão XIV fala sobre vida, família, migração e paz. Pontífice lamenta assassinato de bispo em Moçambique e pede o fim da violência. Representantes da Canção Nova participam do 6º Congresso da Divina Misericórdia na Lituânia. Embargo atinge produto estratégico do Brasil. Governo tenta reverter proibição de carne brasileira na Europa. Campanha chama a atenção para a prevenção da violência e o cuidado com a pessoa idosa. Do estudo à criação. Reportagem revela os detalhes da construção de um brasão eclesiástico. Com programação ampliada, Aleluia reúne milhares de pessoas em São Paulo. O Canção Nova Notícias está começando. Informação com responsabilidade. Comunicação com esperança. No terceiro dia da viagem apostólica à Espanha, o Papa Leão XIV cumpriu uma agenda de encontros em Madrid. O pontífice visitou o parlamento, esteve com os bispos do país e prestou homenagem a Nossa Senhora de Almudena, padroeira da capital espanhola. Um dos primeiros compromissos do Papa Leão XIV nesta segunda-feira foi celebrar a Santa Missa de forma privada. O Santo Padre também conversou por 20 minutos com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez Pérez Casterrón. Ao deixar a Nunciatura Apostólica, Leão XIV seguiu para o Congresso dos Deputados, onde se encontrou com membros do Parlamento Espanhol. Reconoce a autonomia das realidades terrenas. Em seu discurso, disse que reconhece a autonomia das realidades terrenas e a distinção entre a comunidade eclesial e a comunidade política, e precisamente a partir desta consciência, oferece uma reflexão que nasce do desejo de servir o bem comum e de recordar o que torna a convivência verdadeiramente humana. O Santo Padre falou dos migrantes, do valor da família, guerra e utilização da inteligência artificial para fins militares. Ao falar da defesa da vida, destacou que toda a vida humana deve ser reconhecida e protegida desde a concepção até o seu fim natural, e que quando essa certeza é obscurecida, os mais vulneráveis são as principais vítimas, e a lei perde seu significado mais profundo: servir e proteger cada pessoa. O Papa também se encontrou com os bispos da Espanha na sede da Conferência Episcopal, falou do caminho sinodal e alertou para a tentação de ficar obcecado com o que se deixa para trás. Lugares, coisas, formas, sem nos abrirmos em docilidade ao Espírito, a novidade do que encontramos na jornada. Vuestra misión os reclama custodiar la unidad. Disse que a missão dos bispos exige que preservem a unidade, fomentem o diálogo, curem as fraturas e acompanhem a caminhada do povo que vos foi confiado. À tarde, na Catedral de Madrid, o pontífice fez uma oração e homenagem a Nossa Senhora de Almudena, padroeira da cidade. Depositou uma rosa dourada, símbolo de amor filial à Virgem. Em seu discurso, contou a história da imagem que, segundo a tradição, foi escondida nas muralhas da cidade em tempos difíceis e reencontrada intacta após um desabamento milagroso. Em seguida, disse que Nossa Senhora de Almudena, com sua presença e sua segura proteção, nos deixa uma mensagem. Para construir algo novo, belo e duradouro, devemos estar dispostos a derrubar muros, porque para recomeçar a jornada, precisamos de espaços que nos permitam vislumbrar o horizonte. Ao final do discurso, Leão rezou à Virgem. E ajuda-nos a ser construtores de paz e reconciliação. Amém. O último compromisso do Papa neste terceiro dia de viagem foi o encontro com a comunidade diocesana no estádio Santiago Bernabéu. O Papa Leão XIV manifestou profunda tristeza pela morte do bispo de Quelimane, em Moçambique. O religioso foi encontrado morto na residência episcopal e a causa da morte ainda está sendo investigada.
O Papa Leão XIV manifestou pesar pelo assassinato de Dom Osório Afonso, bispo de Quelimane e administrador apostólico da Beira, em Moçambique. Em mensagem divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé, o pontífice, que está em viagem apostólica à Espanha, uniu-se em oração ao povo moçambicano e pediu a Deus o consolo para os fiéis, proteção para a população e o fim da violência. De acordo com a polícia, o bispo foi atingido por vários disparos na região do peito e do coração. As circunstâncias e a motivação do crime ainda são investigadas. A Conferência Episcopal Moçambicana manifestou pesar pela morte do prelado e convocou os fiéis à fé e à solidariedade fraterna. Dom Osório Afonso era secretário-geral da conferência e colaborou com o Departamento para a Evangelização no Vaticano entre 2017 e 2023. Uma comissão da Canção Nova está na Lituânia, no leste europeu, representando o Brasil e a comunidade no 6º Congresso Mundial da Divina Misericórdia. O encontro começou neste domingo e segue até a próxima sexta-feira. É em Vilnius, capital do país, que está o primeiro quadro de Jesus Misericordioso, pintado a partir das revelações do próprio Cristo à Santa. E o clima da misericórdia contagiou toda a cidade. A abertura do 6º Congresso Apostólico Mundial sobre a Misericórdia foi marcada por uma missa na Praça da Catedral, presidida pelo arcebispo Gintaras Gruzas. Na sequência, houve a procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade. Como destacou o arcebispo, a Eucaristia é o verdadeiro centro da misericórdia de Deus, pois nela ele não fala de amor, mas se dá. O tema escolhido para este congresso é Construindo a Cidade da Misericórdia, mas não no contexto de construções ou estruturas. A verdadeira Cidade da Misericórdia é construída por pessoas transformadas pelo amor de Deus. Chegamos ao 6º Congresso aqui na Lituânia. Como se pode ver, são milhares de pessoas, uma representação do povo da misericórdia que está aqui para celebrar a grandeza de Deus. E a Canção Nova está em Vilnius, representando a comunidade e o Brasil. Para reafirmar a nossa missão de sermos Casa da Misericórdia, de sermos uma casa de acolhimento a todos os irmãos e irmãs que necessitam de cura, de libertação, da salvação em Cristo Jesus. O Padre Jonas também percebeu isso, viu o movimento de Deus, especialmente lá naquela primeira festa da misericórdia, 2002, que nós celebramos em Cachoeira Paulista. E depois vimos como foi um rio de misericórdia como está sendo todos esses anos. Tudo que está nos envolvendo aqui nos remete a um encontro pessoal e profundo com Jesus misericordioso. Após a procissão, o presidente da República da Lituânia, Gitanas Nausėda, além de outras autoridades civis e religiosas, se fizeram presentes. O próprio Papa Leão XIV enviou uma mensagem aos participantes, na qual afirmou que em um mundo de conflitos, a misericórdia de Deus pode transformar nossas vidas. A fé cristã ganha vida quando se transforma em atitudes de amor e misericórdia. Quando reconhecemos a dignidade de cada pessoa, mesmo em suas fragilidades, nos tornamos instrumentos da misericórdia divina. Assim, cada gesto de bondade deixa de ser apenas um ato humano e passa a ser um testemunho do Evangelho. Iniciamos a segunda semana do mês de junho com 18% na campanha do projeto Dai-me Almas. Seja sócio evangelizador, acesse lá clube.cançãonova.com e descubra como contribuir com a Canção Nova. Nossa chave Pix é pix.doação@cançãonova.com. Muito obrigada por sua ajuda generosa. Fiéis e peregrinos de diversas regiões do país participaram do acampamento de Corpus Christi na Canção Nova. Foram dias de oração, adoração e encontros marcados pela experiência com Jesus na Eucaristia. O acampamento de Corpus Christi transformou a Canção Nova em um grande cenário de oração. Durante os dias de encontro, os participantes viveram momentos de espiritualidade, celebrações e reflexões
que ajudaram a fortalecer o caminho da fé. Esse momento é um momento muito importante para que nós experimentemos esse chamado de Deus para sermos um povo adorador, um povo que o ama e o ama de todo o coração. Um dos momentos mais aguardados pelos peregrinos foi a adoração ao Santíssimo Sacramento. Em meio ao silêncio, encontram força para continuar enfrentando os desafios da vida. Foi um ensinamento muito grande, está sendo uma riqueza e eu peço a Deus que grave no meu coração cada palavra que foi falada aqui, para que eu seja mais uma adoradora, não desperdice meu tempo com outras coisas. Durante o acampamento de Corpus Christi, cada momento de espiritualidade nos ajuda a lembrar que a presença viva de Jesus Cristo é amor, consolo e transformação para quem abre o coração. Nós temos Cristo na nossa igreja, né? É muito prazeroso e a gente volta muito cheios do Espírito Santo. Uma experiência que fortalece a fé e leva os participantes a viverem no cotidiano aquilo que celebram diante do Senhor, presente na Eucaristia. Quando a gente vem, se abastece do acampamento, com a graça de Deus, a gente volta com a alma revigorada para poder estar enfrentando o nosso dia a dia. Eu saio daqui super renovada, com um propósito de vida ainda maior e de levar essa renovação a outras tantas pessoas. Eu saio daqui como multiplicadora, multiplicar o que eu tenho aqui para outras pessoas, que aí chega para todo mundo. Em Brasília, um jantar em defesa da vida reúne apoiadores de diferentes movimentos e organizações em apoio à proteção e valorização da vida humana. Vamos até lá com a repórter Aline Campelo, que tem mais informações deste evento. Boa noite, Aline. Excelente noite e ótimo começo de semana para você, Fernanda, e para todos. Olha, o jantar dessa noite aqui em Brasília abre a programação da 19ª edição da Marcha Nacional da Cidadania pela Vida. O encontro que reúne representantes de entidades, lideranças e apoiadores e marca também o início das atividades que antecedem a mobilização desta terça-feira, que vai acontecer na Esplanada dos Ministérios. A marcha propõe defender a vida desde a concepção e ampliar o debate sobre políticas públicas voltadas para a maternidade, ao cuidado com as gestantes e também ao fortalecimento das famílias. Segundo os organizadores, o tema ganha ainda mais destaque diante das discussões que vêm acontecendo em diversos espaços do poder público. A concentração para a marcha amanhã na Marcha Nacional pela Vida acontece a partir das 2h da tarde, nas proximidades do Museu da República. De lá, os participantes seguem em caminhada até o Congresso Nacional. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Volto com vocês, Fernanda. Muito obrigada, Aline, pelas informações. Até daqui a pouco. Um mercado estratégico para o Brasil entrou em alerta. O governo busca alternativas para evitar o embargo da União Europeia à proteína animal brasileira, previsto para começar em setembro. Entenda na reportagem. O Brasil e mais 20 países entraram na lista de embargos da Europa para a exportação de proteína animal. Carne bovina, de frango, peixe, cavalo, tripas e mel não vão poder entrar no mercado europeu a partir do dia 3 de setembro. Em 2025, os produtores brasileiros negociaram quase 2 bilhões de dólares em carne com a Europa. É o quarto maior destino da pecuária do país. Representantes do Ministério da Agricultura e do setor privado buscam atestar a qualidade e a segurança dos produtos brasileiros. O Ministério de Relações Exteriores negocia com os europeus a reversão da medida. O bloco sinalizou que pode rever a decisão caso o Brasil consiga comprovar o cumprimento das exigências sanitárias estabelecidas pela Europa. No documento enviado ao Brasil, a União Europeia afirma que o país não adotou as medidas necessárias para proibir o uso de medicamentos antimicrobianos destinados à promoção do crescimento ou aumento da produtividade animal, bem como de substâncias reservadas ao tratamento de determinadas infecções.
Vale lembrar que em outros momentos, em outros anos, a mesma coisa aconteceu e o Brasil reverteu essa situação. Em termos de preço, também não terá um impacto imediato, tendo em vista que a União Europeia não é o principal comprador das carnes do Brasil. A decisão veio meses depois da assinatura do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A aliança comercial está em vigor de forma provisória e há forte pressão do setor agropecuário europeu contra os produtores brasileiros. Esta decisão ocorre em um contexto de forte pressão dos produtores europeus contra a concorrência do agro brasileiro. Por isso, a medida parece ser também um componente protecionista. O Brasil é um dos maiores exportadores de proteína animal no mundo. As escolas estaduais de São Paulo vão oferecer refeições para os alunos durante as férias. As inscrições começaram nesta segunda-feira para estudantes da região metropolitana, interior e litoral do estado. O almoço será servido entre os dias 7 e 23 de julho, período de férias nas escolas estaduais de São Paulo, de acordo com o calendário escolar. Os cardápios são elaborados por nutricionistas e as refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã até 1h30 da tarde. Os familiares ou responsáveis pelos alunos devem responder a uma pesquisa demonstrando interesse por meio da Secretaria Escolar Digital ou indo presencialmente até uma unidade escolar estadual. As refeições serão preparadas de acordo com a demanda, para evitar desperdício. Os cadastros podem ser feitos até o dia 26 de junho. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. O primeiro fim de semana de junho foi marcado por baixas temperaturas e recordes de frio em estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Informações com o Léo Apolinário. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a capital mineira registrou a terceira manhã mais fria do ano. A temperatura mínima chegou a 10 graus. Outras regiões de Minas Gerais também enfrentaram frio intenso. Em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no sul do estado, foi registrada a menor temperatura do país. Neste domingo, os termômetros marcaram 0,4 grau. Já na manhã desta segunda-feira, a mínima foi de 1,4 grau. A queda nas temperaturas é provocada por uma massa de ar polar que avançou sobre o Brasil e também atinge estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Diante do frio, a Defesa Civil orienta a população a reforçar os cuidados com a hidratação, a proteção da pele e o uso correto de aquecedores. A recomendação também é manter os ambientes ventilados e sair de casa sempre bem agasalhado. De Belo Horizonte, Léo Apolinário para o Canção Nova Notícias. Com essas informações do Léo Apolinário, deu até para sentir daqui o frio que está lá em Minas, não é mesmo? E olha, ao longo dessa semana, as temperaturas podem subir lentamente na região, o sol até aparece, mas ainda assim não esquenta. Além da alta pressão que favorece essa amplitude térmica, a gente vai ter a passagem de duas frentes frias ao longo dessa semana. E isso significa que para quem mora nas regiões sul e sudeste, o friozinho vai continuar. Aqui dá para ver que na maior parte do país o tempo é firme amanhã e a partir da quarta-feira a previsão é de chuva no estado de São Paulo e em algumas áreas do Centro-Oeste. No Nordeste, essa chuva persiste apenas no litoral. A baixa pressão que começou a se formar hoje já provoca temporais no Rio Grande do Sul, só que a maior preocupação continua sendo no extremo norte, próximo a Roraima. Por lá, os volumes podem chegar a 120 milímetros nos próximos 6 dias. Confira agora algumas temperaturas para amanhã. 19 graus no Rio Grande do Sul, 25 em São Paulo. Já no Mato Grosso e em Tocantins, 32. Em Cachoeira Paulista, a previsão é de 24 graus e a mínima vai chegar a 10 graus. Entendeu, né? Separa o casaco aí para usar antes de sair de casa, porque o dia vai começar gelado. Ótima semana para você e até amanhã. O Ministério da Saúde anunciou a suspensão temporária da vacina contra a dengue do Instituto Butantan
após o registro de reações adversas graves. Entre os casos investigados, há 2 mortes que até o momento não têm relação direta confirmada com a aplicação da dose. Vamos voltar a Brasília com a Aline Campelo, que traz as informações para a gente. Aline. Oi, Reinaldo. A medida suspende exclusivamente a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, que vinha sendo aí aplicada em profissionais da atenção primária à saúde em vários municípios do país. O anúncio foi feito esta tarde pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante uma coletiva de imprensa. Vamos ouvir um trecho. É um sinal de alerta para o sistema de vigilância, junto com os 42 casos, que significam 8 casos a cada 100 mil doses aplicadas, por mais que seja para muitas pessoas um número pequeno, é um sinal de alerta que nos recomenda a descontinuidade temporária da atual estratégia de vacinação para todos os profissionais de atenção primária em saúde do país, até que se conclua, que se possa realizar todas as investigações necessárias. O ministro explicou que aproximadamente 500 mil doses já haviam sido aplicadas quando os casos começaram a ser identificados pelo sistema de vigilância. 42 episódios de reações mais severas foram registradas no mesmo período em que essas vacinas foram disponibilizadas. De acordo com Alexandre Padilha, alguns dos eventos identificados não foram observados nos estudos clínicos realizados antes da autorização do imunizante. Os testes envolveram cerca de 11 mil participantes. A suspensão está em vigor até que todas as investigações sejam realizadas. Reinaldo. Milhares de jovens participaram neste fim de semana de um dos maiores eventos de música católica do país. O festival Aleluia aconteceu pela primeira vez na Praça da Sé, no centro da capital paulista. Música, arte, adoração, Santíssimo Sacramento e Santa Missa é o Aleluia 2026 em São Paulo, em nova fase. Agora em novo local e com 2 dias de evento. Foi a primeira vez que 18 mil jovens se reuniram no centro histórico da capital, na Praça da Sé. Um jeito diferente, um jeito mais jovem também de encontrar com Deus. Estou tendo experiência de conhecer várias coisas, né? Alguns livros, terços, imagens, coisas bem mais diversificadas que eu nunca tinha visto antes. Eu sou uma jovem que gosto muito de shows e ver Deus tocando os jovens e me tocando também através da música é extremamente incrível, né? O evento promovido pela comunidade Shalom nasceu em Fortaleza, no Ceará, e é reconhecido como um dos maiores festivais da música católica da América Latina. Aqui é o centro de São Paulo, uma marca de tanto da igreja, mas também de um lugar onde passa milhares e milhares de pessoas, onde também tem um sinal também de uma ferida de São Paulo. Então é muito necessário. Com o desejo de apresentar Deus para a juventude, a 8ª edição do festival apresentou muitas novidades. Uma delas é o Espaço da Misericórdia, um dos pontos principais da programação. É o espaço onde tem oração e aconselhamento, onde os missionários da comunidade Shalom ficam ali atendendo as pessoas, ouvindo as pessoas. Também temos padres atendendo confissão para que o sacramento também chegue ao coração deles e Jesus que fica exposto. Em todas as edições do Aleluia acontecem ações sociais gratuitas. Esse ano teve corte de cabelo, medição da glicemia, aferimento da pressão arterial durante todo o evento. A arrecadação de donativos foi direcionada à Missão Belém, que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, foram 792 quilos de alimentos arrecadados. Então a expectativa é que esses jovens tenham de fato uma verdadeira experiência com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus e saiam daqui transformados. Fim de semana de fé e celebração no Congresso Jubilar da Renovação Carismática Católica em Santa Catarina. Durante 3 dias, milhares de fiéis participaram da programação. A agenda reuniu pregações, momentos de espiritualidade, adoração ao Santíssimo e apresentações musicais. Cerca de 2.000 pessoas estiveram reunidas no Centro Eventos,
governador Luiz Henrique da Silveira, em Itajaí, para celebrar os 50 anos de evangelização e missão da Renovação Carismática Católica em terras catarinenses. O evento também contou com apresentações da comunidade católica gerados pela Imaculada e do cantor Juninho Cassimiro, encerrando o congresso em clima de louvor e celebração. A arte é uma das maneiras de anunciar o Evangelho. E você sabia que existe uma ciência que torna isso possível a partir dos símbolos? Pois é, Fernanda. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Emerson Tersigni e Messias Junqueira, que foram até o sul do país para conhecer esta realidade. Você já ouviu falar em heráldica? A palavra pode parecer um pouco complexa, mas é uma referência à ciência e arte dos brasões e escudos. A heráldica vai muito além do que simples desenhos. Ela consegue reunir de forma perene e duradoura os valores, a identidade ou também a espiritualidade da instituição ou da pessoa que porta esse brasão. Onde a fé se torna símbolo. É com este objetivo que o Rodrigo se prepara para a produção de brasões. Ele é um heraldista eclesiástico, ou seja, um profissional que, pelo estudo, oferece inspirações criativas para a igreja. A questão de eu ter buscado a religião foi muito forte, né, quando eu me tornei católico em 2023. Isso fez eu ir atrás de conteúdos, buscar santos, e os brasões acabaram aparecendo, né, bastante, então, de papas, de paróquias, e isso fez com que me chamasse a atenção. Quem vê o brasão assim, pronto e desenhado, pode não imaginar os processos que o envolvem. São muitos os detalhes. O processo do brasão, ele tem primeiro uma pesquisa aprofundada, então, daquela região, daquela comunidade, qual é a história, né? Então, daqui a pouco tem monumentos que são importantes, tem milagres importantes, ou tem um santo daquela região. São todas questões que são usadas para pesquisar. A partir daquilo, então, é feito análise, quais informações são importantes, o que vale a pena comunicar ou não, se está alinhado com o padre, com o bispo. E, a partir disso, a gente desenha, vai para a parte prática. Foi desta forma que surgiu a necessidade de criar uma nova identidade para a matriz de Estância Velha, município gaúcho que compõe a Diocese de Novo Hamburgo. Ele é de 8 de setembro, que é uma data da Natividade de Nossa Senhora. No brasão a gente usou duas alianças, que seriam os pais de Maria, né, São Joaquim e Santa Ana, abaixo, e uma coroa de 12 estrelas em volta, como se fosse o sol nascendo. Então algo que surge dessas duas alianças, e o desenho da flor de lis no meio, no centro, então representando Nossa Senhora. O couro, ele é uma parte muito econômica forte aqui. A gente usou também no brasão, baseado no brasão de Estância Velha, já o símbolo. E por fim o Sagrado Coração em si, que é o mais importante, é o nome da paróquia. Testes, retornos, alterações e aprovações. Meses de um caminho artístico capaz de comunicar com clareza a identidade local. E aí, tem coragem de ser um heraldista? Tem que ter paciência para ver detalhes, para ver cada elemento. Tanto ler livros, mas buscar a parte, digamos que, simbólica das coisas. E a parte do design em si. Acho que são 3 elementos principais para te buscar resultados na heráldica. É um belo trabalho, não é? Sim, belíssimo. E assim aprendendo um pouquinho só da arte dos brasões, a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista a seguir a Santa Missa ao vivo direto de São Paulo, às 9, Buscai as Coisas do Alto, e às 10, Revolução Jesus. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite e paz para você. Fique agora com um trecho do clipe oficial do hino do PHN 2026. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser.